Nós iremos meditar, a princípio, em 2 salmos. Mas antes de estudar os 2 salmos, nós vamos contextualizar os salmos. E eu queria que você entendesse: o povo de Deus pediu a Deus a monarquia. O povo de Deus queria um rei. Deus sempre intencionou para o seu povo a teocracia, ou seja, o povo seria governado por Deus o tempo todo. Mas o povo, querendo imitar as nações vizinhas, pediu a Deus um monarca. O primeiro monarca que veio foi Saul, o segundo Davi, o terceiro Salomão. E quando Salomão morre, é pela primeira vez na Bíblia, na história, nós conseguimos contemplar as 12 tribos de Israel, vindas dos filhos de Jacó, divididas. 10 tribos agora ficam ao norte e 2 tribos ao sul. Agora nós encontramos 2 dinastias e 2 escolas de profetas. Os reis e os profetas do norte, cuja capital das 10 tribos era em Samaria, e os reis e profetas do sul, cuja capital era em Jerusalém. Amigo, as 10 tribos que estavam ao norte de Samaria foram extintas em 722 a.C., por causa do pecado da idolatria. E quando essas 10 tribos foram destruídas, só sobrou as 2 tribos do sul. E Judá é uma dessas tribos. E a tribo de Judá não poderia ser exterminada porque o Messias vem da tribo, da linhagem de Judá. Só que Judá e Benjamim também caíram no pecado da idolatria. E agora eles são levados a cativeiro. E eu quero que você entenda: os judeus hoje têm o nome de judeus por causa da tribo de Judá. Um lembretinho para você aí. Amigos, essas tribos seriam levadas em cativeiro também por causa do pecado da idolatria. E quem seria o povo que levaria essas tribos ao cativeiro? O povo babilônico, através do rei Nabucodonosor. Mas antes que Nabucodonosor chegasse, Deus havia deixado na sua palavra a instrução para o povo de Deus não ser pego de surpresa. E eu queria que você entendesse comigo: quando Deus deixa a profecia para o seu povo, não é com função de levar o povo à curiosidade sobre os eventos futuros. Quando Deus deixa a profecia para o seu povo, é para que o povo de Deus possa confiar nele. Eu queria que você guardasse isto para o decorrer do sermão. A profecia é dada a mim e a você, e foi dada ao povo de Deus em todas as épocas, para aprendermos a confiar nele. Agora, amigos, vamos entender o contexto que o povo de Israel, entendeu, é avisado antes de ser levado ao cativeiro. Venha comigo a Jeremias, no capítulo 25, no verso 11, porque lá está escrito assim: toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus, farei delas ruínas perpétuas. Quem é que ia escravizar o povo de Israel? As 2 tribos, Judá e Benjamim? O Império Babilônico. Por quanto tempo? 70 anos. Mas só que no final dos 70 anos, o povo de Israel teria um libertador. E 150 anos antes desse libertador nascer, o profeta Isaías escreve o nome dele e como ele libertaria o povo de Israel. Olha o que o profeta escreve sobre o libertador. Capítulo 45, verso 1.
Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. E também apresenta como Ciro entraria em Babilônia e começaria um processo, a partir deste momento, de tomar Babilônia e depois libertar o povo de Israel. Capítulo 44, versos 27 e 28, é dito assim: que digo a profundeza das águas, seca-te, e secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundada. A profecia está dizendo para mim e para você aqui, hoje nós já entendemos isso, este contexto, que o templo seria destruído. Que templo? O templo de Salomão, que era o templo construído na época. Que a cidade santa também seria destruída. Que cidade? Jerusalém. E isso acontece no ano 586, juntamente com o templo. 586 a.C. Mas Deus levantaria um libertador. O seu nome, Ciro. 150 anos antes dele nascer, Deus apresenta a profecia através do profeta Isaías. E apresenta também como ele entraria em Babilônia. O povo de Deus tinha as informações necessárias. O povo não estaria em trevas. Pois bem, chegado o momento, Babilônia tornou-se uma potência mundial. E no ano 605, Nabucodonosor vem invadir Jerusalém. Seu pai ainda estava no comando. E nessa viagem, ele sabe que seu pai veio a falecer. Mas por que Nabucodonosor vai invadir Jerusalém? Porque ele sabia o que tinha em Jerusalém. Ele sabia que em Jerusalém tinha ouro. Meu amigo, como é que ele descobre isso? No reinado de Ezequias, o povo babilônico, estudando astronomia, vê algo acontecer no tempo. Vê um milagre acontecer, vê o relógio ser atrasado, retroceder 10 graus no tempo. Achou algo estranho. E começou a estudar e descobre que tudo isso é em favor do Deus de Israel, do Deus de Israel em favor do rei de Israel, Ezequias. E os babilônios que estudaram isso enviaram para lá uma comitiva, uma embaixada. E quando chegam em Jerusalém, o povo de Deus, em vez de pregar o evangelho, contar as maravilhas que Deus tinha feito com o rei Ezequias e o próprio Ezequias contar, ele abre as portas do palácio, abre as portas do templo e mostra as riquezas. Pois bem, quando Nabucodonosor assume o governo, ele sabia onde tinha ouro. E vai direto em Jerusalém, e invade Jerusalém. E nesse momento, ele leva cativo. No ano 605, na primeira invasão, quatro jovens muito conhecidos para mim e para você na palavra de Deus. Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Daniel tinha 18 anos. E quando eles estão viajando para a Babilônia, essa viagem dura uns 3 meses, mais ou menos, quando eles chegam na Babilônia, e a Babilônia ficava na Mesopotâmia, porque hoje está em ruínas, e Mesopotâmia significa meso, entre, potâmia, rios, entre rios. Quando eles chegam na Babilônia, o povo de Judá escreve um cântico, o Salmo 137. E eu queria que você fosse comigo até lá. Às margens do rio da Babilônia, que rios? Eufrates e Tigre. O povo de Judá escreve esse salmo. E ali só estão os príncipes que foram levados cativos. E é dito assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Salmo 137. Nos salgueiros que lá havia,
penduravam as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua do paladar, ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Quando eles chegam às margens do rio Eufrates e do Tigres, eles escrevem este salmo. E eles estão chorando. Chorando por causa de quê? Por causa de Sião. Sião é um monte. E no Monte Sião estava exatamente o templo de Salomão. Então, quando eles estão cantando aqui, que eles estavam chorando, lembrando-se de Sião, eles estão lembrando do templo, do santuário. E agora eles são abordados pelos caldeus e babilônicos que dizem para eles: olha, cante os cantos que vocês cantavam lá no templo em Sião. Uma viagem de 3 meses. E os príncipes disseram para eles: negativo. Nós não cantaremos, em hipótese alguma. Nós não vamos cantar os cânticos de Sião aqui nesta terra, em terra estranha. Que a nossa mão se resseque e que nossa língua cole no céu da boca, se nós esquecermos de Jerusalém. E tem mais. Eu digo para vocês, ó babilônicos, foram o que o povo de Israel disse: quando der 70 anos, nós seremos libertos. Por um homem chamado Ciro. Nós não sabemos quem ele é. Mas podem ter certeza, quando dar exatamente 70 anos, porque é 70 anos que nós vamos ficar cativos aqui, nós seremos libertos. Meu amigo, eu imagino a situação naquele momento. E exatamente quando dá os 70 anos, está aproximando ali os 70 anos, acontece algo. O tempo passou, aquele garoto que tinha 18 anos agora está com aproximadamente 88 anos. Daniel. Acontece algo em Babilônia. Na noite de 13 de outubro de 539, isso é história, o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, está dando uma festa aonde ele está bebendo vinho, aonde ele está se prostituindo, e ali tinham 1.000 pessoas com ele aproximadamente, e eles bebendo em orgias. Chega um momento da festa que ele está muito bêbado, e ele manda buscar no templo de Marduk os utensílios sagrados que o seu avô havia recolhido de Judá e trago para a Babilônia. E diz para aqueles que vão buscar: busque os utensílios sagrados que os judeus adoravam, os deuses deles, o Deus deles, porque eu vou agora tomar vinho nesses utensílios. Pois bem, quando esses utensílios chegam, ele começa a beber vinho, junto com os seus convidados. Só que Deus já havia levantado Ciro. E como a profecia diz, Ciro vem e seca as águas do rio Eufrates. Como? Ele corta uma vala na lateral do rio Eufrates e desvia o curso do rio Eufrates, que cortava por dentro de Babilônia. Enquanto a festa acontecia, Ciro estava entrando com seus soldados, tanto deles, dos persas quanto dos medos, junto com o seu tio, Dario, e entram para tomar Babilônia. A festa acontecia no palácio e ninguém percebia. As portas de Babilônia, que eram para estar trancadas, estavam abertas. A profecia assim diz. Amigo, enquanto Belsazar está bebendo, aparece uma mão escrevendo na parede. O horror e o tremor começam dentro daquele palácio.
Daniel capítulo 5 chega a dizer que o rei estava tremendo tanto que os seus joelhos batiam um no outro. Ninguém conseguia interpretar o que estava sendo, que foi escrito naquela parede. Pois bem, a mãe de Belsazar entra em ação. No meio daquela bagunça toda, daquele desespero de ninguém saber o que está acontecendo, a mãe de Belsazar diz assim: olha, no tempo do seu avô, aqui na Bíblia chamado em Daniel 5 pai, mas é ancestral, havia um homem, um menino, um jovem aqui, que interpretava sonho. Ele ainda está em Babilônia. E mandaram chamar Daniel. E agora entra o velhinho de 88 anos em ação. Quando entra e vê escrito na parede, olha para Belsazar e diz para ele assim: ó, você extrapolou a paciência divina. Você abusou. E tem mais. Você, o seu reino foi pesado e achado em falta, e vai ser dado aos medos e persas. Na parede do palácio estava escrito Mene, Mene, Tekel, Peres, ou Passim. Amigo, enquanto Daniel acabou de dar a interpretação daquela escrita, Ciro já estava dentro de Babilônia. Havia tomado a Babilônia na noite do dia 13 de outubro de 539 a.C. Ali acaba o reinado de Babilônia. Por quê? Porque assim Deus havia escrito. Pois bem, o próximo ato de Ciro, quando assumisse o seu reinado, era assinar um decreto. Mas ele não sabia. Um decreto que deveria autorizar o povo de Israel a voltar para a sua cidade. E agora, Daniel entra em ação e começa a cobrar de Deus em oração para que Deus colocasse no coração e na mente de Ciro para assinar o decreto. Senhor, o homem que o Senhor falou que nos libertaria está no comando. O tempo está aprazado. Chegou o momento do Senhor nos libertar. Entra em ação Satanás. Satanás vai pessoalmente à corte da Pérsia. E, amigo, aqui é um detalhe para você. Para você que acha que Satanás é onipresente, ele não é onipresente. Ele não pode estar em Petrópolis e no Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Ele não pode estar no Rio de Janeiro e na África ao mesmo tempo. Ele agora vai pessoalmente mexer com a mente de Ciro para que ele não assine o decreto. O céu envia Gabriel, o anjo mais poderoso, o anjo que substitui Lúcifer, que era o querubim, que agora é Satanás. E Daniel orando, começa uma batalha espiritual. Gabriel vem, e Gabriel só vem à terra em ocasiões especiais. O anjo que veio falar com Maria, o menino que ela estava no ventre, era o filho de Deus, Gabriel. O anjo que vem avisar José para não abandonar Maria, porque o filho que ela estava para conceber era o filho de Deus, Gabriel, que está ali. O anjo que vem abrir, tirar a pedra da sepultura na manhã da grande ressurreição de Jesus Cristo e chamar Cristo para fora, Gabriel. Gabriel vem aqui em ocasiões especiais. Gabriel vem agora e começa numa batalha contra Satanás para trabalhar na mente de Ciro, para que Ciro assine o decreto. 21 dias de oração e jejum. O céu envia Miguel. O arcanjo Miguel, que é Jesus Cristo, agora vem para a batalha. E quando ele chega nas cortes, sai demônio por tudo quanto é janela. Porque onde Cristo entra, os demônios vão embora. E agora Ciro assina o decreto. Ciro agora
libera o povo de Deus. Agora você imagine que isso deveria ser uma festa, mas não aconteceu. Não aconteceu, amigo. Quando foram avisados os judeus que tinham que voltar para Jerusalém, muitos disseram: nós voltarmos para Jerusalém, para aquela cidade em ruínas, deixar Babilônia, deixar suas universidades, deixar o que nós conquistamos aqui, nós não vamos. Amigo, muitos judeus não voltaram porque criaram laços em Babilônia. Criaram laços em Babilônia, mas 2.000 famílias voltaram. E quando elas estavam voltando, voltaram para a cidade de Jerusalém, voltaram para reconstruir a cidade. E quando reconstruíram a cidade e o templo, agora acontece uma cerimônia agridoce. Quando eles vão reinaugurar a cidade, há choro e alegria. Alegria pela parte daqueles que nasceram em Babilônia e nunca conheceram o Monte Sião, nunca conheceram a Cidade Santa, nunca contemplaram o templo. Choro veio da parte daqueles idosos que conheciam o Monte Sião e sabiam que dentro do Santíssimo tinha a Arca da Aliança com as tábuas dos 10 mandamentos. E agora, quando Nabucodonosor destruiu a cidade, antes de ser destruída ali da invasão, na primeira invasão, judeus piedosos esconderam a arca e ela não foi achada. Agora, no lugar da arca, foi colocada uma pedra. Amigo, e entra em ação aqui Ageu. Em Ageu 2:9 é dito assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, porque nela pisará o desejado de todas as nações. Nela pisará o Senhor dos exércitos. E no tempo aprazado, e eu quero que você entenda, quando Satanás desceu à corte, pessoalmente, foi para que o Messias não pudesse vir. Porque se o povo voltasse para Israel, como voltou, se o povo reconstruísse o santuário, se a adoração voltasse no tempo, na plenitude dos tempos, o Messias viria. E o Messias veio. Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos o Messias veio. E o Messias, como Ageu disse, entraria no santuário. Em Mateus 24:1 é relatado que Jesus entra no santuário pela primeira vez. É registrado esse momento. Depois disso vem a morte de Cristo. Depois, Cristo vai ao santuário celestial. E todos esses atos da vida de Cristo significam a derrota do reino de Satanás. Amém? Porque vindo o Messias, o povo de Deus estaria e está salvo. Esses judeus que voltaram também escreveram o Salmo. O Salmo 126, que é o contraponto do Salmo 137. E eles escreveram assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. A alegria era imensa. Continue comigo, verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Negueb. E aqui, este salmo é um salmo de romagem, um salmo que é para ser cantado enquanto caminha. Eles dizem assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Isso é história, amigo. O que tem isso a ver comigo e com você hoje? Eu quero que você venha comigo a Apocalipse capítulo 18, que nós vamos fazer a aplicação agora. E nós já estamos finalizando aqui
perto de finalizar o sermão desta noite. Apocalipse 18 tem um convite para mim e para você. A aplicação da igreja no Antigo Testamento e o chamado que é para mim e para você hoje tem muita coisa a ver. Preste atenção. Apocalipse, capítulo 18, versos 2, 3 e 4. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imundo e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplice dos seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Nós somos convidados a sair de Babilônia. Meu amigo, o Espírito Santo é o anjo que desce do céu, derramando a chuva serôdia, antes do fechamento da porta da graça. Este anjo está clamando para me retirar da onde? De Babilônia. Mas espera aí, Fábio. Que Babilônia é essa que João está escrevendo aqui? Se Babilônia caiu no 6º século antes de Cristo, amigo, é claro que João não está falando da Babilônia física cidade. João está falando da Babilônia mística, essa Babilônia espiritual dos últimos dias. E eu pergunto para você, amigo, onde está a Babilônia hoje? Onde essa Babilônia espiritual e mística está situada? Eu não vou voltar a Gênesis, a Torre de Babel, para poder explicar para você, não. Eu vou direto ao ponto. Babilônia é essa confusão religiosa que vive nos nossos dias. Babilônia mística, ela fala dos dias atuais, dessa verdadeira confusão que encontramos nos nossos dias. A enciclopédia de Oxford, é uma última enciclopédia feita, ela tem catalogado ali 34 mil religiões. Quando eu quero encontrar a igreja verdadeira, quando eu quero encontrar uma igreja que pregue a verdade, onde é que eu vou buscar? Eu quero que você entenda na noite. O diabo mudou a estratégia da Idade Média. Na Idade Média, ele matava os pregadores, queimava a Bíblia. Hoje não. Hoje ele colocou vários pregadores espalhados por todo o planeta. Cada um prega o que quer nesse mosaico multirreligioso. E nós encontramos nessa sociedade pelo menos 4 blocos de igreja. O primeiro bloco de igreja é aquele que só prega no seu culto o dom de línguas. A glossolalia é o falar em línguas, é o essencial do culto. A palavra de Deus não é aberta. Segundo bloco de igrejas, que só pregam sobre exorcismo. Terceiro bloco de igrejas, que só pregam sobre cura. Quarto bloco de igrejas, que só pregam sobre a teologia da prosperidade. Vamos analisar rapidamente esses 4 blocos. Primeiro bloco, as igrejas que usam o seu culto para falar sobre o dom de línguas. É o principal movimento dessa igreja. Meu amigo, se você der uma olhada rápida em Atos capítulo 2, vai perceber que ali é a primeira vez que é falado sobre o dom de línguas. O dom de línguas é falado ali pela primeira vez. Qual é o propósito ali? Pregação do evangelho. Como é que os discípulos iam pregar para 16 nações que ali estavam sobre o evangelho se eles falavam grego e aramaico? E ali tinham 16 nações que não falavam grego e aramaico. Deus os capacitou a falar numa língua materna. Precisamos destacar 3 coisas quando o assunto é dom de língua bíblico. Primeiro, já disse para você a pregação do evangelho. Deus tinha um propósito, alcançar aquelas pessoas. Segundo,
O verdadeiro dom de língua, ele só é dado quando há necessidade. Não há necessidade agora de eu pregar em uma outra língua. Se você, eu espero que você esteja entendendo o meu pobre português. O dom de línguas não é um dom de língua que não consegue se entender. Amigo, 16 nações. E eles mesmo anunciam relatos de Lucas, ali no livro de Atos, capítulo 2. Não são 10 horas da manhã? Não são esses galileus? Como é que nós estamos entendendo falar na nossa língua materna? Meu querido, meu amado filho de Deus que está me ouvindo nesta noite aí, aonde você está. Quando Deus quer falar do evangelho para as pessoas nesse planeta, se ele precisar capacitar alguém, ele vai capacitar alguém a falar uma língua materna que existe debaixo desse céu, não uma língua que ninguém consegue entender nada. Terceiro e último ponto. Em 1 Coríntios capítulo 12, o Espírito Santo é dado a quem ele dá, o Espírito Santo dá o dom a quem ele apraz, a quem ele deseja. Então você não pode, nem eu nem você podemos desejar que uma igreja inteira tenha um dom só, porque é o Espírito Santo que distribui. O que acontece hoje nesse movimento pentecostalista? É a doutrina da subsequência. A doutrina da subsequência, ela diz o seguinte: aquele que recebe o Espírito Santo tem que falar línguas. Se ele não fala línguas, é porque ele não recebeu o Espírito Santo e ele é um cristão de segunda categoria. Meu amigo, ouça bem o que eu vou lhe dizer, essa é a parte mais importante do sermão. Esses filhos sinceros de Deus, quando vão a essas igrejas para buscar a palavra de Deus, para encontrar o caminho da salvação através da palavra de Deus, são imergidos, são englobados numa doutrina em que a palavra de Deus não é falada, numa liturgia em que a Bíblia não é aberta, em que é só falado esse dom, essa língua que ninguém consegue entender, uma balbúrdia. E tem gente que, não, olha, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles não falam língua. A gente fala sim, filho, o dom de língua bíblico. Se Deus quiser que eu fale o mandarim, ele vai me capacitar com isso para pregar o evangelho para pessoas da China. Eu não sei falar alemão, mas se ele quiser que eu alcance alguém que fala alemão e está no nosso meio, ele vai me capacitar para isso. Ô, meu amigo, e se você vive numa igreja dessa e não fala línguas, não se preocupa não, você não é um cristão de segunda categoria, você é um cristão de primeira. Segundo bloco de igrejas, as que se preocupam só com exorcismo. Exorcismo o culto inteiro. Eu fico preocupado com isso. Porque os caras devem agendar demônio um para cada horário do culto. Não sei, filho. Culto na TV tem horário, na rádio tem horário, e o demônio está lá todo dia. Deve agendar demônio para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta. Para todo dia que tem culto. E, olha, um recadinho para você, que diz que na igreja adventista essa igreja não tem poder, porque a gente não expulsa demônio. Amigo, demônio não entra na igreja adventista, não. Não tem entrevista com demônio na igreja adventista. Para você que acha isso, que a igreja adventista não tem poder, é a sua igreja que não tem poder. Com todo respeito, com todo amor e carinho. Porque, querido, igreja que o demônio vai na segunda, é expulso e volta na terça, que poder que há nessa igreja? Terceiro bloco de igreja. Há igrejas que só falam em cura.
É cura o tempo todo. O pastor chega lá e diz assim: olha, hoje acabei de receber a revelação que alguém foi curado de um problema na coluna. Aí o irmãozinho ali da frente levanta a mão, sou eu. Ele, não, você não. Aí o outro lá do meio, sou eu. Ele, você também não. E o terceiro lá atrás levanta a mão, sou eu, fui curado. Eu, pastor, é você. Que negócio é esse, meu amigo? Quando Deus faz o serviço, ele faz por completo, não faz pela metade, não. E não tem específicos. Quarto bloco de igrejas. Os que pregam a teologia da prosperidade, que eu digo por aí onde eu passo, que é ideologia. Amigo, eu não consigo entender esse grupo. Esse quarto bloco de igreja aí, as pessoas vão para a igreja, vendem tudo, vendem até o colchão que estão dormindo para dar para a igreja. E tem uma igreja dessas aí que tem inúmeros processos por apropriação indébita. As pessoas vão vendendo tudo e vão tomando e vão dando para a igreja, é um desespero. Amado filho de Deus, a Bíblia existe um plano de fidelidade, dízimo e oferta. Esse plano de Deus, dízimo 10%, não há discussão, mostra que você é honesto e é fiel a Deus. Oferta, você devolve aquilo que você tem por gratidão. Amigo, dom de línguas é um dom bíblico, exorcismo é um dom bíblico, cura é um dom bíblico, ideologia ou teologia da prosperidade não é bíblico. Deus promete sim. Você for fiel, Deus te abençoará quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas. O diabo faz uma contrafação. Ele pegou verdades com pitadas dos pregadores, ele não elimina mais a palavra de Deus, ele pega as verdades, mistura com as mentiras e sai pregando por aí. Venha comigo para Apocalipse capítulo 16, que nós estamos finalizando o sermão. Apocalipse 16, verso 12, a sexta praga. Das 7 pragas, aqui nós encontramos um simbolismo total nessa sexta praga. Amigo, elementos simbólicos não estão por acaso na Bíblia. Não é por acaso. Estão para mostrar algo especial para mim e para você. Verso 12. Apocalipse 16. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Lembrou de Babilônia? Você lembrou do rio Eufrates? Você se lembrou da estratégia de Ciro, olhando para esta sexta praga? Tudo isso aconteceu com o povo de Deus no 6º século antes de Cristo. É uma tipologia do conflito final entre Cristo e Satanás, prefigurado aqui na sexta praga. E a sexta praga ela termina com uma batalha, um grande conflito, a batalha do Armagedon. Amigo, Ciro é um tipo de Cristo. O secamento do rio Eufrates significa preparação política e social para a volta de Cristo. Os reis do Oriente ou do nascente do Sol é Cristo e os seus anjos vindo para o planeta Terra. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima deste planeta. Amém? Com tudo isso, simbólico e tipológico, eu tenho uma péssima notícia para dar para você. Ciro é um tipo de Cristo. O secamento do rio Eufrates é uma realidade espiritual dos nossos dias. A Babilônia hoje é uma Babilônia mística. E quando a chuva serôdia for derramada, o convite que está sendo feito hoje abertamente para mim e para você vai ser feito em grande escala. E a triste notícia que eu tenho para dar para você é que, assim como no 6º século antes de Cristo, os judeus não quiseram voltar
para Jerusalém, porque tinham laços com Babilônia. Nos nossos dias, muitos não vão querer ir para Nova Jerusalém porque estão com laços em Babilônia. Amigo, se nós soubéssemos quanto Deus tem preparado para nós no céu, nós seríamos cristãos diferentes hoje. Fabiano, o que tem isso a ver com o tempo do fim? Eu e você vivemos nesse tempo. Deus tem um povo fiel nesta terra. Esse povo não é chamado com o nome de uma igreja, mas tem uma igreja que tem a característica deste povo no final. Vem comigo para Apocalipse capítulo 12, verso 17, porque você vai se surpreender com você vai ouvir aqui nesta noite. Irou-se o dragão contra a mulher. Dragão, Satanás. Mulher em profecia, igreja. E foi pelejar contra os restantes, ou contra o remanescente da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amigo, este povo fiel tem duas características especiais no tempo do fim. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O convite que o Espírito Santo está fazendo para você nesta noite é para se retirar de Babilônia. É para cortar os laços com Babilônia e vir para o remanescente antes que a porta da graça se feche. E o remanescente, ele tem duas características. E só tem uma igreja na face da terra que se encaixa nesta característica, no tempo do fim. Porque esta igreja surgiu no tempo do fim. Essa igreja surge de uma profecia no final das 2.300 tardes de Daniel 8:14. Esta igreja está no contexto de Apocalipse 10:11, tendo que pregar o evangelho a muitos povos, línguas, a muitas criaturas. Esta igreja, ela tem uma mensagem especial, uma verdade presente para os últimos dias. Apocalipse 14, versos 6 a 12. E a verdade presente está ali no verso 9 a 11. Meu amigo, só tem uma igreja que se encaixa nesse perfil, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, ouça o que eu vou lhe dizer. Não saia daí por aí dizendo que eu disse que é a única igreja que vai ser salva, porque a igreja não vai ser salva. Quem é salvo são as pessoas que frequentam o remanescente. Cristo está te dando uma chance nesta noite de você sair de Babilônia e ir para o remanescente. Ah, mas Fabiano, o meu pastor tem falado que esta igreja é uma seita. O meu pastor, meu amigo, vou falar uma coisa para você que eu guardei muito bem no Evangelho de João, quando Filipe foi apresentar para Natanael que ele tinha encontrado o Messias. E Filipe começa a dar a descrição, olha, Natanael, o Messias, eu encontrei o Messias, aquele que Moisés tinha falado, aquele que João tem pregado. Natanael, ele veio lá de Nazaré, ele é filho de José, mas é o Messias. Natanael olha para ele e diz assim, olha aqui, meu filho, pode vir coisa boa de Nazaré? Eu tenho visto pastores dizendo aí, sai, não vai nessa igreja não, porque ela é uma seita, não tem coisa boa. Eu vou dar a resposta para você que acha que a igreja adventista é uma seita. A resposta que Filipe deu para Natanael, ele não brigou com Natanael, não. Não chamou Natanael de maluco. Não chamou Natanael, olha, Natanael, você está doido. Ou Natanael virou para ele e falou assim, oh, você é uma seita. Natanael ouviu uma resposta bem clara de Filipe. Vem e vê. Eu estou falando para você, João. Eu estou falando para você, Isabel, ou Maria, para você que está me ouvindo nesta noite aí através do Facebook. Não me importa quem você é. Se alguém já disse para você que a igreja adventista é uma seita, não aceite.
Vem e vê. Vem e vê. Eu posso estar pregando para alguém hoje, meu amigo, que por causa dos laços de Babilônia, os laços que tem com Babilônia, não sai de Babilônia. O seu laço com Babilônia pode ser a não devolução do dízimo ou da oferta. O seu laço com Babilônia, meu amigo, agora estou falando para os adventistas que estão me ouvindo, pode ser você que está estudando nas horas sabáticas, na sexta-feira à noite, que você acha que ainda não é o sábado. Os dias são marcados biblicamente de um pôr do sol a outro pôr do sol. O seu laço com Babilônia, meu amigo, e agora eu falo para todo o público, pode ser conversas íntimas com uma mulher que não é sua esposa, com um homem que não é o seu esposo. Eu não sei qual é o laço que você tem com Babilônia, mas nesta noite, Deus está pedindo para você cortar os laços com Babilônia e vir e sair de Babilônia e entrar no remanescente, para que você não participe dos flagelos. E os flagelos estão em Apocalipse capítulo 16. Meu amigo, o convite é para você. A péssima notícia que eu tenho para dar para você é que, assim como aconteceu no passado com o povo de Israel, está acontecendo nos nossos dias e vai acontecer antes do fechamento da porta da graça. Pessoas não vão sair de Babilônia porque estão enraizadas em Babilônia. Mas eu tenho um convite melhor do que esse, mas um convite. A notícia melhor que eu tenho para você nesta noite é o convite de Jesus. Sai de Babilônia e vem para a igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira, ela tem você que está em Babilônia como pessoa sincera. As pessoas sinceras de Deus que estão em João 10,16, que estão em outros apriscos. Deus está convidando você, você que está aí ouvindo, sentado neste momento na sua casa, assistindo pelo Facebook. Deus está convidando você, meu amigo. Eu preciso orar nesta noite, mas antes de orar, eu quero ouvir, através do telefone 20 980868318, a sua entrega. Você que está me ouvindo ainda que não é batizado, Jesus está fazendo um convite para você vir fazer parte da igreja fiel de Deus, que está englobada dentro do remanescente. A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E na face da terra só tem a igreja adventista do sétimo dia. Mas tem filhos fiéis espalhados por todas elas. E Deus está chamando. Retira-se de Babilônia antes que você receba a sentença que Babilônia vai ter. Em Romanos, capítulo 9, verso 27, Paulo escreveu assim: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Não tem mais eleição. O povo de Israel era escolhido no passado. Hoje, todo israelita que aceitar Jesus como único suficiente Salvador pode ser salvo. Eu posso estar falando para alguém da Assembleia de Deus nesse momento, da Igreja Metodista, da Igreja Batista, não importa o que você é, meu filho. Se não está condizendo com a palavra de Deus, e eu termino com o testemunho de uma jovem senhora. Ela assistia a TV Novo Tempo com o seu esposo. O seu esposo veio a falecer. Ela entrou em estado depressivo. Continuou assistindo a TV Novo Tempo. E com o que ela assistia na TV Novo Tempo, olhava na Bíblia e via na sua igreja, ela não estava encontrando um ponto real. Em novembro do ano passado, ela começou a frequentar a Igreja Central de Petrópolis. A nossa amiga Eliette. E ali começou a estudar a Bíblia. E ela estudou final de novembro, dezembro, em janeiro. Eu fui à África e ela continuou estudando com outro instrutor bíblico aqui
na Igreja Central de Petrópolis. Quando nós voltamos em fevereiro, ela disse para mim assim: Fabiano, eu quero me batizar. Porque na igreja em que eu estava, lá se falava em dom de línguas, em várias coisas, mas não condizia a palavra. Não tinha um pastor pregando pessoalmente, era transmissão direto. A palavra não era aberta, a palavra não era estudada. Amigo, Deus está te chamando para conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Eu quero orar neste momento, mas eu convido você, vem e vê como é a Igreja Adventista. Vamos orar. Querido e bom Pai, em nome de Jesus, neste momento, que as decisões que foram tomadas, Pai, através do Facebook, eu não sei quais outros canais estão funcionando, Pai, mas o Senhor tem o propósito de alcançar essas pessoas. O convite é para sair de Babilônia e vir para o remanescente. O remanescente nesta terra, no momento, se encontra na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus tem essa característica, Pai. Apesar de ser defeituosa, é a menina dos teus olhos. Senhor, que essas pessoas possam tomar a decisão nesta noite e entregar a vida através do batismo. Que pessoas possam entregar a vida nesta noite para estudar a Bíblia, para muito em breve ser batizados, Pai. Seja conosco. Abençoa-os e livra-nos do mal. Em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, Meu Fabiano. amigo, obrigado, Samuel. Obrigado, Fabiano, por nos conduzir, nos relembrando dos feitos de Jesus Cristo, deixando as profecias e o caminho que devemos tomar e a escolha que devemos fazer na nossa vida, obedecer à lei de Deus e andar nos caminhos que Ele nos preparou para cada um de nós. Nesse momento, nós vamos ter ainda uma mensagem especial, vamos estar ouvindo e logo em seguida vamos estar nos despedindo. Amém. Será o meu lar, eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus. A esperança para o mundo sem luz. Vou viver amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance
Ok, estamos de volta. Agradecemos pela mensagem musical, agradecemos o Fabiano por explanar a palavra de Deus, nos mostrar que existe uma igreja, que precisamos fazer uma escolha, estudar a palavra de Deus, escolher e entender qual é a vontade dele para a nossa vida. Nesse momento, eu gostaria de convidar o André Moura. O André amanhã está responsável por trazer a mensagem a partir das 20 horas e gostaria que o André fizesse um convite, se fosse possível. Você me ouve, André? Ouço sim, Samuel. Você poderia... Alô? Alô? André, você poderia fazer um convite amanhã para as 20 horas? Ok. Seja bem-vindo, André. Uma boa noite. Boa noite aí a todos. Conto com vocês amanhã, 8 horas. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Grandes coisas Deus tem para o seu povo. Você é um escolhido de Deus. Ok, André, muito obrigado. E nesse momento nós estamos encerrando a nossa transmissão. Que Deus abençoe você, te guarde, te acompanhe e que Deus e o Espírito Santo atuem na sua vida para que você possa tomar decisões para a honra e glória do nosso Deus.